Graças a paz. Queria falar um pouco mais sobre o profeta e o espírito de profecia. O espírito de profeta, ele pode ser usado de forma pessoal, ou seja, o dom de profecia é destinado a uma pessoa, a um indivíduo comum, tendo como princípio a exortação. Exemplos bíblicos para isso não nos faltam. No Antigo Testamento, Natã chega a Davi com o espírito de profeta para redigir Davi, para direcionar Davi acerca do seu pecado. Então ele é direcionado por Deus para exortação, para trazer algo da parte do Senhor para Natã. Nós vamos ver também que um profeta pode trazer más notícias, como foi o caso do profeta Isaías, que vai até o rei Ezequias. Ezequias leva uma mensagem àquele rei. Posterior à oração, Deus revogando uma sentença dada de morte, tendo em vista que Deus olha para Ezequias, então Isaías volta no mesmo intuito, no mesmo dia, na mesma hora ele volta com uma boa notícia. Então esse seria o dom de profecia direcionado. Quando nós estamos falando de profetas, nós estamos falando de um dom direcionado a uma cidade, a uma nação, e nós estamos também falando de um profeta usado dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria casa. Ou seja, o profeta, ele é aquele que traz o coração de Deus à terra. Precisamos entender isso para a gente entender que às vezes um profeta ele é usado dentro da sua casa, no concernente a trazer a igreja, a trazer a sua localidade, o seu estado geográfico, a sua nação, a uma exortação. Então esse profeta ele traz o coração de Deus para um direcionamento de como Deus quer. Isso tem que ser bem frisado. Então o profeta na sua realidade, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, ele não será compreendido devido ao teor das suas revelações. Então o profeta, ele é direcionado por Deus a trazer arrependimento, a trazer as pessoas de novo para o centro da vontade de Deus, quando essa casa se perde, quando essa casa se corrompe. Tendo em vista isso, trazendo essa luz, nós precisamos entender também que a vida do profeta será toda direcionada para o propósito em que Deus quer tratar. Como por exemplo, Isaías era alguém dos palácios, mas em algum dado momento, Deus trazendo o profeta, ele precisa balançar a estrutura ou aquilo que Isaías era ligado emocionalmente. Oséias, Ageu, Sofonias. E eu gosto muito do profeta Ageu, porque o profeta Ageu ele casa-se com uma mulher propensa à prostituição. Eu não acredito que ela já era prostituta, porque Deus queria mostrar o Estado de Israel. E Israel ele não se relaciona com Deus, não começa prostituta, ela se torna uma prostituta. Então o profeta ele precisa se casar com uma mulher que tem propensões a ser o oposto da santidade. Por que Deus permitiu que ele se casasse com uma mulher daquela maneira? Porque Deus queria mostrar ao povo o coração, o povo, como o povo estava. Segundo princípio, nós vamos ver, por exemplo, Jeremias, em um dado momento, Deus pede a ele que ele enterre o seu cinto. O cinto, em uma maneira cultural, transmitia honra, mostrava a honra. E Deus pede àquele profeta que enterre a sua honra, demonstrando como a honra de Deus estava. Então nós precisamos entender que o profeta, ele sempre vai traduzir o coração de Deus no seu modo de vida. Ele vai impactar aqueles que estão em seu derredor na sua maneira de viver. Por exemplo, houve um profeta que a Bíblia descreve, alguns vão questionar,
estado do profeta Isaías, em que ele estava totalmente nu. E imagina um profeta nu caminhando pela cidade, mostrando a sua vergonha, mostrando como ele estava. Então, sempre um profeta, ele vai traduzir o coração de Deus, ele vai mostrar aquilo que Deus é, através do que ele se torna em Deus. Então, que possamos entender um pouco mais sobre o espírito de profetas.